Oi, meu nome é Maria Fernanda. Eu vou apresentar hoje meu trabalho desenvolvido como bolsista de iniciação tecnológica. Ele foi orientado pela professora Tânia Paza e, de uma maneira geral, visa superar a resistência tumoral através do silenciamento de proteínas por um RNA de interferência. O trabalho teve seu foco no desenvolvimento de sistemas nanoestruturados com a síntese de lipossomas para o tratamento de cânceres, visando o silenciamento gênico com a inserção de um RNA de interferência no interior dessas vesículas. Existem várias áreas que desenvolvem esses sistemas. Eles podem apresentar diferentes configurações, podendo ser nanotubos, fullerenos, nanopartículas, lipossomas. Os lipossomas são uma mistura de fosfolipídios que se constituem na forma de vesícula, sendo diferentes de uma bicamada lipídica ou de uma micela. Biodegradáveis e biocompatíveis, por isso, são mais seletivos na entrega do medicamento, o que diminui a dose e efeitos adversos. É uma doença multifatorial responsável pela morte de 8 milhões de pessoas anualmente em todo o mundo. Alguns tratamentos convencionais, como a quimioterapia, podem não apresentar os efeitos desejados, pois essas células alteradas desenvolvem mecanismos de resistência aos fármacos. Por esse motivo, busca-se por novos tratamentos, como a terapia gênica, com a introdução de genes sadios específicos para combater a doença, entregues por lipossomas, que estimulam a produção de novas células sadias e a morte específica das células tumorais. A metodologia desse trabalho foi baseada na síntese, caracterização, avaliação da estabilidade e o aumento da produção dos lipossomas. Pelo método, misturou-se DOPC e colesterol em clorofórmio com evaporação do solvente com nitrogênio. Foi ressuspendido, então, em tampão PBS e Pluronic sob agitação e vórtex. O processo foi dividido em duas partes, com extrusão no filtro de nylon e na ponta de ultrassom para diminuir o tamanho das vesículas. A caracterização foi feita no equipamento Zetasizer, onde foi avaliada a carga de superfície, o tamanho e o índice de polidispersão, o PDI. Para o perfil de estabilidade, tamanho e PDI foram avaliados em diferentes condições de temperatura, ambiente e em geladeira. Para a ampliação da produção, a mesma técnica de hidratação de película foi utilizada, dessa vez com um balão de 50 ml para produzir 5 ml da solução com lipossomas, em vez de 1 ml utilizado anteriormente. Os dados então vão ser apresentados de acordo com o tamanho, PDI, carga, estabilidade e o processo de ampliação. Os lipossomas ficaram grandes e pouco homogêneos, com PDI maior que 0,5. Após o processo de extrusão, houve a melhora no tamanho e na distribuição, ficando ainda melhores com a ultrassonificação. A carga dos lipossomas ficou neutra, verificada pelo potencial zeta no limiar da neutralidade. Observar a estabilidade dos lipossomas em geladeira, pois seu tamanho ficou próximo dos 90 nanômetros e seu PDI teve pouca variação. O resultado positivo é observado quando armazenadas em temperatura ambiente, com uma menor variação de tamanho e de PDI. A produção também teve bons resultados, permanecendo estável ao longo das 5 semanas, com pouca variação no tamanho e uma homogeneidade vista pelo PDI. Pode-se concluir que o projeto foi bem sucedido na produção de lipossomas unilamelares pequenos neutros, com tamanho inferior a 100 nanômetros, PDI inferior a 0,3, indicando boa homogeneidade e estabilidade prolongada, possibilitando então avaliar a biocompatibilidade dos lipossomas in vitro, além dos efeitos na expressão gênica após a adição do siRNA selecionado ao lipossoma. Agradecer às agências de fomento e aos colegas do laboratório GEIM, pois possibilitaram o desenvolvimento desse trabalho. Created using Powtoon.